futuros membros do Ministério Público do Rio de Janeiro. Meu nome é Cristiano Sobral, sou professor de Direito Civil e Consumidor, e é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Bom, gente, o primeiro quadro aqui, a primeira tela, se refere à parte geral do direito civil, que trabalha sobre a personalidade, a capacidade e a incapacidade. A gente sabe muito bem que a personalidade ela é adquirida no momento do nascimento com vida. Então, eu adquiro a personalidade no momento do nascimento com vida, de acordo com a tese da teoria natalista. Mas os direitos da personalidade, eles já são resguardados desde a época da concepção. Então, eu adquiro a personalidade no momento da aquisição da vida, do nascimento com vida, mas os direitos da personalidade, eles são resguardados desde a época da concepção. Então, no artigo 2º, nós temos tanto a teoria natalista, que é a tese defendida pelo STF, como a teoria concepcionista, que traz mais humanidade, né? Ela é uma teoria mais leve, mas devemos lembrar que a tese adotada é a tese da teoria natalista sobre a aquisição da personalidade. Sobre os direitos da personalidade, que são resguardados desde a época da concepção, quando nós falamos de direitos da personalidade, aproveitando o pouco tempo que nós temos aqui, vale muito a pena vocês todos revisarem o RE 10.10.606. Então, o REST, o RE 10.10.606, um julgado do ano passado sobre direito ao esquecimento. Um tema muito provável na prova do Ministério Público. Então, eu adquiro a personalidade no momento do nascimento com vida, mas os direitos da personalidade são resguardados desde a época da concepção. Fazendo um link para os direitos da personalidade, vale a pena dar uma olhadinha no RE 10.10.606. Perfeito. Adquirir a personalidade, automaticamente eu adquiro a capacidade. Capacidade esta de direito. Porque a capacidade de fato, ela só é dirigida para aqueles que não precisam de representação e não precisam de assistência. Então, quando adquiro a personalidade, automaticamente eu adquiro a capacidade de direito. E o que é a capacidade? Só para relembrar, capacidade é a medida da personalidade, é uma aptidão genérica. E quando eu somo a capacidade de direito mais a capacidade de fato, eu tenho a chamada capacidade plena. Se eu não tenho capacidade, o Código Civil entra com a teoria das incapacidades, que tem um tom mais do que nunca protetivo e não para prejudicar. Na teoria das incapacidades, nós temos aqueles que são os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. É bem básico isso, mas algumas questões podem ser retiradas daqui. Bom, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe uma grande modificação no Código Civil, a tomada de decisão apoiada. Hoje só é absolutamente incapaz aquele que é menor de 16 anos. Teve um aumento do rol do artigo 4º do Código Civil com relação aos relativamente incapazes. Mas devemos lembrar aqui uma situação muito boa que pode vir a ser tópico de indagação. O incapaz, ele responde civilmente? E aí fazendo um mix da parte geral do direito civil com o tema da responsabilidade civil. O incapaz, ele pode responder civilmente? A resposta, ela é positiva. E eu trago, inclusive, isso para vocês no material. A resposta é positiva. E quando a gente pode ver isso? No artigo 928. O incapaz, seja ele do artigo 3º, seja ele do artigo 4º, respondem civilmente. Então, tanto o absolutamente incapaz como o relativamente incapaz respondem. A lei falou o incapaz, então não cabe a você ficar interpretando que tipo de incapaz é. Tanto incapaz absoluto como incapaz relativo. A regra é a da responsabilidade subsidiária. A responsabilidade civil de natureza subsidiária. O incapaz, sim, responde civilmente, mas de natureza subsidiária, ok? De natureza subsidiária à responsabilidade civil do incapaz. Mas aqui, a doutrina e a jurisprudência tiveram uma grande sacada. Qual, Cris? Veja comigo aqui a situação.
está no enunciado de número 41 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Olha aqui, a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º, enunciado 41. Você sabe muito bem que a emancipação é um ato que antecipa a capacidade plena. E nós temos 3 espécies emancipatórias no nosso ordenamento jurídico. Nós temos a emancipação voluntária, nós temos a emancipação judicial e nós temos a emancipação legal. O enunciado de número 41 só se refere somente à emancipação de natureza voluntária, ou seja, aquela concedida pelos pais ou por um na falta do outro. Então, aquela concedida pelos pais ou por um na falta do outro. Nesse caso, a doutrina e a jurisprudência tiveram uma grande sacada, porque muitos pais estavam emancipando seus filhos para se eximir de uma possível responsabilidade. E aí a doutrina e a jurisprudência, com o desenvolvimento do enunciado 41, do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal, trouxeram aqui a única hipótese que irá gerar a responsabilidade civil de natureza solidária. Ok? Então, a regra é a da responsabilidade civil de natureza subsidiária, mas aqui temos uma hipótese de natureza solidária. Ok? Eu vou passar, e esse material todo fica de apoio para vocês, tá? Eu vou passar aqui alguns temas que são importantes, inclusive eu trago para vocês o RE 110606, que está aí no seu material de apoio, tá? O tema 786 do STF. Bom, um outro tema muito comum nas provas do Ministério Público é o tema da desconsideração da personalidade jurídica, que pode vir a cair uma questão de consumidor, pode vir a cair uma questão de processo, pode cair uma questão de empresarial, pode cair uma questão de civil. Quando nós falamos de desconsideração da personalidade jurídica, 3 artigos obrigatoriamente têm que ser estudados. Os artigos 50 do Código Civil, que sofreu uma alteração pela Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica, que era a MP 881, foi convertida na Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica, e o artigo 50 sofreu modificação. Beleza? Lembrando que o Código Civil abraçou a tese da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, enquanto o Código de Defesa do Consumidor, assim como uma questão de ambiental também pode cair para vocês, abraçou a tese da teoria menor. Aí, se você está na hora da dúvida ali na prova, lembra que o Código Civil é muito maior que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E aí o CDC, assim como a lei ambiental, a legislação ambiental, abraçaram a tese da teoria menor. E o Código de Processo, né, a partir do artigo 133, trabalha o tema como um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desconsiderar a personalidade jurídica nada mais é do que a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Então, nada mais é do que a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Isso é o que significa desconsideração da personalidade jurídica. O que você não pode confundir com aquilo que nós chamamos de despersonalização, porque a despersonalização é a extinção da personalidade. Então, trata-se da extinção da personalidade, ok? Bom, e aí vamos lá trabalhar aqui algumas situações. Primeiro, com o advento do Código de Processo, não é mais cabível a desconsideração da personalidade jurídica de ofício, mesmo na hipótese do CDC. Isso é o que vigora na doutrina majoritária. Mesmo na hipótese do Código de Defesa do Consumidor, não se admite, não é permitido a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Tem que ter requerimento da parte lesada ou do membro do Ministério Público, ok? Tem que ter requerimento da parte lesada ou do membro do parquê, ok? Beleza. Tudo bem, Cris? Até aí de boa. Boa questão para cair também para vocês, envolvendo processo e direito das famílias, é o artigo 133, no seu parágrafo 2º.
Por quê? Porque no artigo 133, no seu parágrafo 2º, você tem a chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa ou às avessas, que numa questão de direito das famílias para você, pode cair envolvendo uma confusão patrimonial. Então, havendo essa confusão patrimonial, nós podemos aqui claramente trabalhar com vocês, tá? Claramente trabalhar com vocês o assunto em que se destaca, tá, a questão aí da confusão patrimonial e a aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica aí inversa ou às avessas. É uma boa questão de prova, não é cabível mais de ofício, dá uma lida forçada no 50, no 28, no 133 e seguinte do Código de Processo.